Bom dia. Mais um devocional da manhã como alimento e inspiração para o nosso coração, meditação na palavra de Deus. E eu gostaria de ler um texto em Gênesis, no capítulo 8, que fala a respeito do dilúvio e de uma situação que Noé viveu, importante para a nossa vida. Gênesis 8, verso 13 e 14, diz assim: Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: Sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Pois bem, quando nós olhamos a narrativa do dilúvio, primeiro, porque agora é inegável, diante das pesquisas e das análises, o dilúvio de fato aconteceu naquele mundo antigo. Noé foi comissionado por Deus para fazer uma arca e durante muito tempo, talvez 120 anos, construindo e pregando a salvação através daquele instrumento de Deus. O dilúvio veio e, sem a gente se ater a números, mas quem for um pouquinho curioso, fazendo as contas desde o início do relato, vai perceber que Noé ficou mais de um ano dentro da arca. E agora, então, nesse período, as águas já haviam baixado, o dilúvio, aquele temporal havia passado, e diz o texto, então, que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 a terra estava seca. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Portanto, Noé, depois de ter passado um ano dentro da arca, junto com aqueles animais, toda aquela situação, a vida pereceu. Podemos imaginar, se chove durante uma semana, a gente fica incomodado dentro de casa, ou aquele tempo fechado, o céu, a umidade, tudo isso acaba até nos deixando assim um pouco melancólicos. Imagine Noé, um ano naquela situação. De repente, percebe ao olhar que a terra estava enxuta, mas não recebe a ordem de Deus para sair da arca. E 57 dias depois somente Deus diz para ele sair junto com a sua mulher e com seus filhos, e a mulher dos seus filhos. Portanto, esses 57 dias deve ter sido um desafio enorme. Noé aguardar o tempo de Deus dizer para ele sair da arca. Ora, isso me fez pensar na nossa dificuldade de aguardar o tempo de Deus. Nós temos uma dificuldade extrema de aguardar, de esperar as coisas acontecerem. A ansiedade vai tomando conta do nosso coração, um monte de perguntas, de dúvidas vão surgindo na nossa mente. Nós temos uma dificuldade emocional, uma dificuldade no nosso raciocínio de procurar entender o porquê nós precisamos esperar. E esperar de fato. E a fé, ela carrega esse elemento, porque a fé está no descanso que nós devemos ter no Senhor. Descansar com convicção e esperar o tempo de Deus. É um desafio enorme. Quem está desempregado sabe disso. Quem está fazendo um tratamento de saúde também. Quem está aguardando uma resposta de oração compreende perfeitamente. Nós não conseguimos esperar e entender as coisas.
mas pela palavra de Deus e até mesmo pelo relato do dilúvio, de todo o acontecido, nós entendemos que há propósito no tempo de Deus. Deus tem um propósito. Esperar as coisas no Senhor manifesta um propósito de Deus na nossa vida. Por exemplo, no tempo em que nós estamos orando e aguardando as coisas de Deus, as nossas orações vão se modificando. Nós vamos purificando os nossos pedidos. Começamos a pedir de uma maneira e quando percebemos estamos mudando a maneira de pedir porque o tempo vai passando. Nós vamos avaliando melhor a situação, nós vamos compreendendo que as coisas não são do jeito muitas vezes que a gente está pensando, novas informações vão surgindo nessa espera. O nosso coração vai sendo trabalhado por Deus, nós vamos adquirindo humildade, nós vamos percebendo que nós temos e não temos outra saída a não ser nos submetermos àquele que tem um propósito em todas as coisas no universo. A purificação das nossas orações é um aprendizado. Deus tem um propósito de fazer que a gente entenda as nossas próprias limitações. Porque nós vamos, enquanto nós podemos, enquanto nós temos controle, nós vamos achando que nós podemos tudo. Nós vamos nos sentindo gigantes. E nós temos alguma força, mas nós não temos toda a força. Nós temos alguma compreensão, mas nós não temos a compreensão do todo. E nessa espera nós vamos aprendendo a nossa limitação, as nossas impotências e a necessidade de olharmos para o alto e dependermos de Deus, a necessidade que nós temos de, neste processo de espera, alimentar o nosso coração com aquilo que vá fazendo com que a esperança vá ganhando um corpo maior dentro de nós. Há propósito na espera, assim como há formosura no tempo de Deus. Quando Deus realiza as coisas, é o tempo perfeito. Veja bem, Noé percebeu que a terra estava enxuta, mas Deus quis que ele descesse, colocasse os seus pés quando a terra estivesse seca. Quando na terra ele pudesse caminhar livremente, sem o lodo, sem o barro, quando ele pudesse na terra fazer o plantio, pudesse cultivá-la, pudesse colher frutos no tempo certo. Há uma formosura no tempo de Deus, descer antes e em terra enxuta, não podendo plantar, não podendo até mesmo colher algumas coisas que talvez com o tempo em que a terra ficou enxuta brotou, pudesse construir sua casa, sua cabana, sei lá como ele ia fazer isso, mas a formosura no tempo de Deus. As coisas vêm na hora certa. As coisas de Deus vêm na hora, na melhor hora. Não é muitas vezes na hora que o nosso coração quer. Às vezes, se vier no momento, vai ser muito bom de lidar com aquilo, mas talvez nós não saibamos lidar com aquilo, porque o nosso coração ainda não foi adubado, ainda não foi trabalhado pelo Senhor. Aguardar o tempo do Senhor é um desafio, um mistério, e exige de nós a confiança no Senhor, de que Ele sabe o melhor momento, de que Ele tem o propósito pleno na nossa vida e que nessa espera há instrução para o nosso crescimento. Muito mais do que o destino, do que a bênção em si, do que o presente que eu aguardo, é a caminhada, é a jornada, é todo o processo acontecendo dentro da nossa cabeça, do nosso coração, do nosso espírito, nos fazendo crescer por dentro e compreender sem que ainda o presente nos chegou à mão. Nós vamos aprendendo a nos conhecer, a conhecer as nossas limitações, a conhecer o nosso Deus, a sermos preparados, e a hora que recebemos a resposta que nós aguardamos, muita coisa aconteceu do lado de dentro que
talvez a gente não tenha percebido, mas que nos faz ser pessoas melhores, pessoas mais amadurecidas no Senhor. Queria deixar essa palavra para o seu coração nessa manhã, com relação ao tempo de Deus. Em tudo, apresente diante de Deus as suas orações, apresente a sua ansiedade, apresente o que você está sentindo e pensando. E saiba que Deus te ama e que Deus está olhando por você e que neste processo em que a resposta da sua oração ainda não vem, Deus está trabalhando de uma maneira maravilhosa dentro de você. De maneira quando a tua resposta vier, virá um presente muito maior do que você está pensando. Não só o que virá às tuas mãos, mas aquilo que está acontecendo dentro de você. Se você se submeter ao Senhor em confiança. Fica com essa palavra para a minha vida, para a sua vida. Eu também aguardo coisas no Senhor para que a gente possa receber todo o pacote que vem das mãos de Deus e que nos abençoa na nossa vida. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Deus, pela tua presença, pelo teu amor e porque o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, que é o sábio, que sabe todas as coisas nos seus detalhes, na sua profundidade, conhece muito mais do que os nossos olhos podem alcançar ou a nossa mente, tem todos os pedidos do nosso coração nas tuas mãos. Ajuda-nos a guardar o teu tempo, porque o teu tempo há propósito, no teu tempo há formosura, no teu tempo há instrução. E possamos, Senhor Deus, aguardar o tempo do Senhor e receber a bênção completa que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a amadurecer, fortalece a nossa fé, lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Senhor, a nossa vida, que possamos assim aguardar o tempo maravilhoso do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, Deus ilumine o teu dia e quem sabe nesse dia você possa receber a resposta da tua oração. Amém.